Senhoras e senhores de todo o Brasil, está chegando agora ao nosso canal, sejam bem-vindos. E o encontro de Luiz Inácio Lula da Silva com ele, Donald Trump. Rapaz do céu, não é que o Barba afinou? E qual será o medo? Medo de ser preso? Medo de ser constrangido? Muita gente, presta atenção, olha pra mim, olha pra cá, meu amor. Muita gente da esquerda, sobretudo, Randolfo Rodrigues postou que ninguém resiste ao carisma de Lula. O Trump foi educado. Cumprimentei ali o presidente do Brasil, a liderança do Brasil. Parece ser um cara legal. Tem gente dizendo, eu gosto dele, ele gosta de mim. Mentira. Mentira. A tradução é, ele sempre gostou de mim e eu gostei dele até. Desse jeito, sempre. É assim a tradução do Trump. Mas beleza. Vamos conversar na semana que vem. Rapaz, aí, meu amor. Os blogueiros, os jornalistas da velha imprensa. Nossa, agora acabou pro Bolsonaro. Acabou pro Eduardo Bolsonaro. O Lula não quer, Trump não quer nem saber, ele quer conversar com o Lula. Pois é. Só que o Lula pulou fora. Lembra quando o Zelensky foi até o Salão Oval conversar com o Donald Trump? O Trump elogiou o terno dele, entendeu? Elogiou o modo dele informal, né? Não foi aquele cara que chegou lá com uma gravata brilhante. Não, chegou lá tranquilão. Pois é, o Trump elogiou. Sabe como terminou? O Trump expulsando o cara de lá. Sai daqui, meu. Você não quer negociar. O dia que você querer a paz, o dia que você quiser a paz para o seu país, você volta aqui. Terminou desse jeito o encontro. Sabe o presidente da África do Sul? Terminou de uma maneira bem esquisita também, né? Vem cá, meu irmão, vamos tomar um chazinho? Vamos, presidente, claro. Claro. E geralmente eles vão atrás do Trump querendo, ó, isso aqui, ó, tutu, tá bem? Eles querem dinheiro, denaro. E aí o que acontece? Mas vamos ver um videozinho? E o Trump colocou um vídeo onde pessoas negras falavam em extermínio de pessoas brancas. Olha aí o seu país. Eu já havia falado isso daqui. Quem está comigo no meu canal aí há alguns dias, talvez vai lembrar. Se você lembra que eu falei isso, comenta, eu lembro. Eu falei, vocês imaginam o Trump chamando o Lula para conversar e naquele mesmo telão que o Lula colocou aqueles vídeos para o presidente da África do Sul, o Trump começar a colocar imagens de pessoas presas, condenadas a 14 anos de prisão, porque perdeu mané numa estátua, não escreveu com tinta, escreveu com batom, que é só passar uma água, um sabãozinho, já sai, tá bem? Imagina o Trump começar a exibir imagens de mulheres chorando. Imagina como ficaria o Lula, isso daqui, ó, que vocês chamam de golpe. Não adianta, gente. O Trump passou pelo mesmo problema. Não adianta o Lula fazer discursozinho na ONU, sabendo que o Trump está ouvindo. Não, porque a soberania, porque a democracia, porque nós temos nós temos na história o primeiro presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Rapaz, essa conversa não vira com Trump.
O Trump sabe que o cara vai vir com uma conversa dessa, uma conversa mole dessa. O Trump sabe muito bem. Vocês se lembram no primeiro depoimento que o Trump deu sobre o Bolsonaro? Ele disse: eu conheci presidentes, eu conheci primeiros ministros, rei e rainhas, eu sei como eles se portam, eu sei que Bolsonaro é um homem justo e se preocupa, ama o povo do Brasil. Foi isso que o Trump disse. Você acha que vai ser Lula que vai dobrar o presidente Trump? Você, esquerdista, vagabundo, acha que o Trump gostou do sorrisinho do Lula? Você acha que o Trump gostou do cheiro do Lula, do abraço apertado do Lula? Tome vergonha na tua cara, larga de ser idiota, trouxa. Nem o Lula acreditou nisso, rapaz. Olha aí, ó. Lula rejeita encontro com Trump. Segundo o chanceler Mauro Vieira, a reunião do petista com o presidente dos Estados Unidos vai acontecer de forma remota. Sabe para quê? Para evitar constrangimentos. Imagina Trump colocando vídeos para Lula ver. Imagina Trump expulsando Lula do salão oval da Casa Branca. O senhor, por favor, se retire daqui. Quando o senhor quiser negociar as tarifas, quando estiver a fim de soltar Bolsonaro, você volta aqui. Imagina os constrangimentos, Lula sendo expulso do salão oval, como aconteceu com Volodymyr Zelensky. Imagina só. Obviamente, meus queridos, é como eu disse, os petistas tudo... o Randolfo Rodrigues... Nossa! Ninguém resiste à simpatia de Lula. Um cara simpático, né? Você acha que o Lula... Perdão, pelo amor de Deus, que o Trump levou o presidente da África do Sul para sentar lá, levou o Volodymyr Zelensky, que acabou sendo expulso de lá. Você acha que ele falou: vem aqui que eu vou te expulsar? Você acha que ele falou para o presidente da África do Sul: vem aqui que eu vou te falar umas verdades na cara? Claro que não, meu amor. Vem aqui, rapaz, gostando de você. Vem aqui, vamos comer um pão de queijo junto, tomar um cafezinho, vamos tomar aqui, comer um pão com manteiga, um chazinho. É desse jeito, meu amor, você atrai, tá bem, a mosca para a teia, para a aranha jantá-lo. E enquanto esses militantes, né, as gazelas saltitantes por aí, todo empolgadinhos, militantes, achando que lindo que o Trump chamou o Lula. Não, nem o governo caiu na lábia do Trump não, rapaz. Quem caiu na lábia do Trump foram os militantes aí. Olha aí, o governo já pulou fora de ir lá. Nossa, ele é tão legal. Vai lá em casa pra gente conversar. Nossa, mas ele é tão bonitinho, né? Vai lá em casa pra gente trocar uma ideia. Vai lá. Vai lá em casa. Imagina você devendo pro agiota, cara perigosíssimo. O cara te encontra na feira. Ô, meu amigo, saudade de você, cara. Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Estou com muita saudade de você. Vai lá em casa semana que vem. Eu tô preparando um chazinho da tarde lá pra você. Vai lá. E aí? Você vai? Você vai mandar outro já pagar o cara? Ou você vai lá, ou você vai falar: não, mas eu tô meio sem tempo. Tem até que te pagar, mas tô meio sem tempo, tô sem dinheiro. Vai lá. Tá bem? Vai lá. Desculpa fazer a comparação com o agiota, tá bem? Foi só aqui uma retórica, né? Uma historiazinha aqui para você entender o contexto da situação. É claro que o descondenado não vai lá, minha gente. Não vai. Olha só. Conversa de Lula com Trump será por telefone, diz chanceler brasileiro. Os líderes estão em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. E esta terça-feira, dia 23/9, foi marcada
pelos discursos de Trump e Lula, Brasil e Estados Unidos. Todo mundo esperava, né, que o Trump fosse explodir o Lula e, de uma certa forma, do jeito Trump de ser, o Trump explodiu o Lula sim. Eu vou até mostrar para você algumas coisas daqui a pouquinho, tá bem? Você que acha que o Trump maneirou, é porque você não estudou, você não viu as estratégias. Planalto prega cautela de Lula em telefonema com Trump. Mesmo sendo por telefone, eles estão com medo desse encontro. Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que o presidente Lula deve adotar cautela em conversa com Donald Trump, que vai acontecer na próxima semana. O próprio Lula disse: não vou ligar ainda para Donald Trump. Sabe por quê, gente? E nisso aí eu não discordo do Lula, tá bem? Um presidente de Estado, um chefe de Estado, ligar para outro sem uma sinalização antes, sabe? O cara não vai ligar para, meu, tira essas taxas aí, meu. Não vai. Não é assim que funcionam as coisas. O cara não vai ligar. Então, essa é a grande verdade, que o Lula vem evitando essa conversa. Se o Lula quisesse conversar com o Trump, ele já tinha ido atrás, vocês sabem disso. Ele já teria ido atrás. E estão pregando cautela. Tome cuidado, Lula. Ou seja, nesse dia, vê se não bebe. Não bebe nesse dia, Lula. Não toma, pelo amor de Deus. Ou toma todas, vai lá, arregaça. Vai lá, detona, explode com tudo. Beleza? Então o Planalto está pregando cautela. Quem tá entendendo tudo, comenta aqui, 12. Gordinho, tô aqui, 12. Para você que tá entendendo a nossa conversa, o nosso papo, comenta 12. Chegou no Abordo Notícias agora, deixa o seu like, compartilhe, leve pra frente todo o nosso conteúdo e comenta 12. Bora lá, meus amores, comentando 12, é só digitar 12. 12. Vai lá e deixa o like também. Beleza? Presta atenção aqui, ó. Você que achou que o Trump, né, deveria ter sido mais explosivo, mais enérgico, e não precisou não, meus amores. Casa Branca diz que Trump fez alerta para Brasil se aliar aos Estados Unidos. Eu já vou trazer essa matéria, mas eu pulei etapa aqui, tá bem? Sobre o Lula ter arregado, eu vou trazer agora um vídeo muito engraçado e muito importante do nosso querido Maurício Marcon, presidente, não, né? Deputado lá do Rio Grande do Sul. Canela, meu filho, pedala, Robinho. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Não tá entendendo nada? Vem que eu te explico a regada do Lula. Eram 2h14 da tarde e a Globo News estava em êxtase, estava arrepiada, estava tendo acessos de... Meu Deus, o Lula conseguiu driblar Eduardo Bolsonaro e fez contato direto com Trump. Diz o colunista de política da Globo, Valdo Cruz, que mostrou que não entende absolutamente nada de Trump e de política. A Globo estava em êxtase, afinal, o laranjão Donald Trump disse da tribuna da ONU que havia marcado uma reunião com o Lula na semana que vem. O problema é que a Globo não sabia que o Lula não queria reunião nenhuma, ele queria, vazar. E olhem a desculpa que o chanceler brasileiro deu pra não fazer a reunião semana que vem, já que o Lula tá, todo cagadinho. Segundo o chanceler brasileiro, olhem a hora! Menos de 2 horinhas depois da Globo ter tido quase um acesso de alegria, vem ele e diz o seguinte: Lula é muito ocupado, encontro com o Trump terá que ser virtual. Sim, parece que Lula tem uma agenda em chique semana que vem, por isso... O quê? Lula é muito ocupado para ter encontro com Trump? Tá de brincadeira, não? Vocês têm vergonha na cara, não? Vocês não têm vergonha na cara? Ah, não, seus bandos de mentirosos. Não pode se reunir com o homem mais poderoso do mundo para tratar de problemas que o Brasil tem. Arregou. Mas calma que o melhor tá por vir.
O motivo dele dizer que não quer a reunião é porque ele realmente tá todo... Olhem aqui, o governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar humilhação para Lula. Gente, vai virar humilhação por quê? Para se vencer um debate, basta estar ao lado da verdade. O Lula não é todo pomposo, né? Sobe nos caminhões de som e diz: ah, o Trump tá errado, os Estados Unidos querem destruir o Brasil. Cadê essa masculinidade, Lula? Cadê essa testosterona do presidente? Virou pó, 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 pó. Enquanto o nosso presidente é um arregão, um cagão, um fujão, tá aqui Milei, presidente da Argentina, se reuniu hoje com Donald Trump, parece que pela cara fizeram ótimos negócios, e vejam vocês, Milei não teve medo nenhum de se reunir com o Trump. Talvez porque eles têm um presidente com testosterona de verdade. E a gente tem aí o Lula. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver, meus queridos. Quem tá com saudade do Bolsonaro, hein? Quem tá com saudade do Bolsonaro, comenta: eu estou, Fábio. Eu estou com saudades do Bonoro. Bolsonaro velho de guerra, tchê. Meus amores. Aqui, Casa Branca diz que Trump fez alerta para o Brasil se aliar aos Estados Unidos. A porta-voz, a Caroline Leavitt, ela enfatiza trecho do discurso do presidente norte-americano quando ele diz que o Brasil vai fracassar se não fizer parceria com os Estados Unidos. Meus queridos, não adianta, não é necessário fazer um discurso como o Lula fez. Um discurso totalmente esquisito, um discurso pagando de vítima, sentando a madeira no Trump, nos Estados Unidos, daquele jeito. Não adianta. Não adianta. O Trump não iria, tá bem? Não iria responder o Lula à altura. Não iria lavar a roupa suja na Assembleia Geral da ONU, de jeito nenhum. Mas o Trump disse muito sem precisar alterar a voz. A secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela reforçou nesta terça-feira a declaração feita pelo presidente norte-americano Trump, que o Brasil fracassará sem os Estados Unidos. A fala do republicano e a publicação nas redes sociais foram feitas nesta terça-feira, dia 23. O presidente estadunidense afirmou na Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, que o Brasil está indo mal e só irá melhorar quando trabalhar em cooperação com os Estados Unidos. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. Parabéns, então, ao Donald Trump, que só disse a verdade lá no evento, na sede da ONU. Beleza? E é isso aí. O Brasil precisa dos Estados Unidos mesmo e acabou. Os Estados Unidos precisa da gente, mas não é como dizem por aí a militância. Nós somos soberanos, eu gosto de soberania, mas o Brasil não tem, né? O Brasil não tem dinheiro para comprar munição, gente. Esses dias os comandantes estavam reclamando que não tinha dinheiro para comprar gasolina, combustível, para fazer treinamento. A Marinha estava sem dinheiro para comprar munição e combustível. Ok? Que soberania é essa? Que soberania é essa? Eu acho que se a gente entrar em guerra com a Venezuela, a gente perde. Que soberania é essa? Você viu o protótipo do nosso míssil? Enquanto Coreia do Norte, enquanto China, Estados Unidos, até a Rússia, né, fazem aqueles desfiles militares com um armamento, um míssil que parece uma caixa d'água daquela de escola, sabe? Aquelas caixas d'água de escola, some lá pra cima. E a gente com uns canos de PVC, meu. Sério, PVC. E a gente mostrando nosso míssil, a réplica feita de cano de PVC, em cima de um caminhão velho. E na China, os caras precisam de 3 carretas para carregar as partes de um míssil. Você é louco, meus? Caiu um trem daquele aqui no Brasil, acho que abre uma cratera maior do que aquela do meteoro, né? Que eles falam que matou os dinossauros.
Vamos aqui, meus queridos. Presta atenção. Para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, Trump armou para Lula. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, youtuber. Caraca, velho, youtuber. Toda hora é uma, hein? Já chamaram... Olha, o Metrópolis, eles não têm um padrão, né, de edição de texto, né? Uma hora eles falam que o cara é jornalista. Outra hora eles falam que o cara é economista, porque ele é economista de formação. Outra hora eles falam que ele é empresário, tá? Só para não falar que ele é jornalista. Aí alguns escrevem que ele é jornalista. Aí outros escrevem que ele é blogueiro. Agora o José Augusto Limão, lá do portal Metrópolis, escreveu que ele é youtuber. Então tá bom. O meu colega, né, aqui de profissão, o youtuber Paulo Figueiredo, eles estão usando as redes sociais para interpretar o discurso de Trump na ONU. E aí? Eu disse aqui, eu fiz aí uma live, um vídeo falando sobre esse assunto. Trump não ia, até falei, né, agora há pouco, Trump não vai levar o Lula lá xingando ele, a mãe dele. Vem cá, seu desgraçado, vem conversar comigo, seja homem, vem falar comigo, seu rasgabunda. Não vai. Não vai. Ele vai levar o cara, ele vai atrair o cara com um pirulito doce mesmo, tá bem? É com um beijinho mesmo. Após aceno de Trump a Lula, Eduardo nega a derrota do bolsonarismo. Olha, após aceno de Trump a Lula, agora o Laranjão, o homem mais corajoso do mundo, o homem mais poderoso do mundo e mais corajoso também, ele tá fazendo aceno ao Lula. O cara que é da direita é tido por alguns como extrema direita, o homem que luta pela direita no mundo inteiro, que fez e faz de tudo para destruir a esquerda, tá fazendo aceno ao Lula, o comunista, o cara responsável pela criação do Foro de São Paulo. Olha só como essa mídia, né, aí está a matéria que nós estamos reagindo, é do Poder 360, tá bem? Mas não dá, hein, Poder 360. Após aceno do Trump a Lula, Eduardo nega a derrota do bolsonarismo. O filho do ex-presidente diz que encontro entre presidentes dos Estados Unidos e líder brasileiro faz parte da estratégia e tenta reforçar a influência em meio a veto na Câmara. Tá querendo pegar um pouquinho aí no pé do Eduardo Bolsonaro, né? Esse é o Poder 360. Tem o vídeo aqui do Eduardo falando? Tem. Segundo o Eduardo, era uma cilada, mas o Lula é rato. Deputado, agora há pouco estávamos ouvindo aí o... Menina, já você fala, tá bom, menina? O Lula é rato e pulou fora, tá bem? Foi esperto. O cachaça foi esperto. Presta atenção. Deputado, agora há pouco estávamos ouvindo aí o discurso da Assembleia Geral da ONU, ouvimos o discurso do presidente Donald Trump, que abriu as portas para negociação com o presidente Lula, diz que gosta do Lula e que não faz negociações com quem ele não gosta, disse que encontrou com o Lula nos bastidores e que estão prontos para conversar na semana que vem. O senhor entende isso como um balde de água fria nas articulações que vocês vêm fazendo aí nos Estados Unidos? Negativo. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar o
os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes ele acaba ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, né, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então eu não fiquei nem um pouco surpreso, eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, né, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Ô, gente, é tudo que o Eduardo falou, meus amores. É tudo que o Duduzinho falou. É tudo que ele falou. Se o Lula for lá, vai ter que sentar no tomate, né? Se o Lula escorregar, vai ficar feio para a imagem dele. E foi o que acabou de acontecer. Por mais que o Trump tenha sido cortês, você não acha que o Trump não sabe onde estava se metendo? Olha aqui, ó. Trump assistiu o discurso de Lula na ONU em sala reservada. Os presidentes se cumprimentaram nos bastidores da Assembleia e sinalizaram possível reunião para a próxima semana, por videoconferência. O Lula não vai lá. Não vai. O Lula não vai lá. Esses caras acham, é como eu falei, eles acham que ao encontrar Lula e Trump, que o Trump ia dar porrada na cara do Lula. Só pode, que é isso, que esses malucos têm que entender que quem age desse jeito são eles. Não tem estratégia, não tem alinhamento, só sabem xingar os outros. É Lula e companhia, sua prole, chamando os outros de nazista, fascista. É todo esse extremismo. Uma falta de elegância, uma falta de educação tremenda. Aqui no Brasil também. Quando um líder do governo, um Lindbergh Faria, vai se referir a Bolsonaro, do que é que ele chama Bolsonaro? Ditador. Do que é que ele chama o Donald Trump? Fascista. É desse jeito. Só que esses modus operandi são deles. O homem mais poderoso do mundo, e você me desculpa, eu não estou falando de espiritualidade, o homem mais poderoso do mundo para mim é Jesus Cristo, mas eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de senhores aqui desse mundo, né? Aí estão eles. Donald Trump, amanhã ou depois pode não ser, mas hoje ele é o homem mais poderoso do mundo, o homem mais influente do mundo. Imagina só o Trump se rebaixar ao ponto de xingar Lula, fazer o que eles, né? Esse é o vermelhinho comunista do diabo. Não, o cara não vai fazer isso, tá? O cara vai ser cortês, meu amigo. Vamos lá tomar um cafezinho comigo. Mas olha só, ele assistiu tudo que o Lula falou, tá? Olha o que ele disse depois. Brasil está mal e usa o judiciário como arma. É o que avaliou o presidente Trump. Ele criticou as ações por parte das instituições brasileiras. Alô, Alexandre de Moraes, aquele abraço. É desse jeito, meus queridos. É desse jeito. Ele tá meio sumidinho esses dias, né? Já tem alguns anos, né? Que ele tá meio sumidinho, foi ministro de Bolsonaro, um dos homens que esteve ali sempre ao lado do presidente, o Onyx Lorenzoni. E ele falando ali, reagindo, né, a esse discurso aí de Lula lá na sede da ONU. Presta atenção nas falas do ex-ministro de Bolsonaro. O discurso de Lula na ONU foi uma aula de manipulação. E eu vou te provar. Lula disse que a nossa soberania sofre ataques sem precedentes. O que ele quis dizer? A soberania do projeto de poder petista está sob ataque. Porque a soberania do Brasil, ele mesmo está destruindo ao nos aliar com ditaduras como Irã, Cuba e Venezuela e nos afastar do mundo livre.
O ataque que ele sente é a reação do mundo democrático ao autoritarismo que ele instalou aqui. Lula falou que o judiciário brasileiro é alvo de ataques externos. O que ele quis dizer? O mundo está começando a perceber que o STF virou um braço do meu governo. A reação dos Estados Unidos e da Europa é contra a experiência de ativismo judicial que está acontecendo no Brasil. Isso aqui é um laboratório, gente, que ameaça o mundo livre. Lula disse que na América Latina é zona de paz. O que ele quis dizer? A aliança do meu Foro de São Paulo com o narcotráfico vai muito bem, obrigado. Ele esconde que a região é um narcocontinente, origem de 90% da cocaína do mundo, e que o PT impede que facções como o PCC, Comando Vermelho, sejam classificadas como terroristas. A paz que ele menciona é a paz dos cartéis. Lula também disse que a COP30 vai mostrar a realidade da Amazônia. O que ele quis dizer? Vou usar a Amazônia para arrecadar bilhões para as ONGs que sustentam o meu projeto de poder. Ele vai montar um circo para esconder o desmatamento recorde do seu governo e a miséria de um povo que ele proíbe de prosperar. E aí, Macron não vai falar nada? A Amazônia, para ele, não é um patrimônio, é um caixa eletrônico. Cada frase desse discurso, gente, foi calculado. O objetivo nunca foi defender o Brasil. É provocar uma crise com o mundo livre, criar um inimigo externo para culpar e acelerar o seu projeto de transformar o Brasil em uma Venezuela. Sou Onyx Lorenzoni e a minha missão é traduzir as mentiras do PT e mostrar ao povo brasileiro o plano de destruição que está em curso. Siga meu perfil e ajude a compartilhar a verdade. O Brasil e o mundo precisam saber. Tiro, porrada e bomba. Gostou? Tá gostando do programa de hoje? O que você tá achando do Lula mijão? Ih, fugiu. Pra você ligado aqui comigo, comenta agora 32. Comenta 32. Gente, se possível for, tem esse Pix aqui, ó. Enquanto eu estiver dando a matéria, ele vai estar aqui. Estiver mostrando algum vídeo, ele vai ficar aqui. Aqui também, sempre desse cantinho aqui, para você ajudar o nosso canal, beleza? Então dê essa moral aqui no programa e facilite o nosso trabalho, ajude aqui o nosso Abordo Notícias. Eu tenho uma notícia tão boa, eu confesso que eu fiquei em dúvidas se eu iria, tá bem? Se eu iria dar mais ênfase nesse assunto do Lula ou nesse assunto que eu vou trazer para você agora, tá? Eu fiquei em dúvida, mas é um assunto muito importante que eu quero mostrar para você, tá? Só um momento, eu preciso pegar Caracas, meu. Preciso pegar aqui um vídeo aqui que eu quero colocar na sequência dessa matéria para você que está nos acompanhando aí, beleza? 11 95275 3898 para você ligado comigo, para você me acompanhando, você que está só chegando agora, metendo o dedo no like e ajudando o nosso programa. 11 95275 3898. Ai, gente, eu não vou conseguir, tá bom? O vídeo não, tá? Não vou conseguir não, mas presta atenção. Vou dar a informação para você, já vou colocar aqui na tela. Olha só que maravilha. Estados Unidos da América estuda tirar o visto do comandante do Exército, General Tomás. O governo dos Estados Unidos estuda revogar o visto do General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Quen. Como é que vai lá conhecer os armamentos, hein? Como é que vai lá fazer treinamento, hein? Como é que vai lá passear, hein, general? Caracas, meu. O general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar às decisões do ministro do STF. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca
é que determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro. A ofensiva norte-americana contra o general brasileiro teria o condão de elevar a novo patamar a tensão diplomática entre o governo Lula e o governo de Donald Trump, com potencial de impactar parcerias militares atualmente em curso. A perda do visto do general Tomás é discutida no âmbito de novo pacote de sanções que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Na última segunda-feira, os Estados Unidos revogaram os vistos de 7 autoridades brasileiras. Procurado, o comandante do Exército Brasileiro preferiu não se manifestar. Generais próximos a Tomás avaliaram que uma ofensiva norte-americana contra o militar seria um tiro no pé e romperia canais de diálogo. Um integrante do governo Trump, ouvido pela coluna do portal Metrópolis, considerou ser improvável que novas sanções alterem a postura do presidente Lula e dos ministros do STF, mas destacou que ainda assim mais punições serão aplicadas. General Tomás é citado em conversas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com o advogado Eduardo Kuntz, que representa um militar investigado na ação penal sobre golpe de Estado. No diálogo por meio de direct no Instagram, Cid afirma que o comandante do Exército Brasileiro confidenciou ao seu pai, o também general Lorena Cid, que Moraes teria se queixado de Bolsonaro. O que diz a mensagem que levou o Bolsonaro à condenação? Olha só, não a mensagem que levou, né, mas a mensagem do autor da delação que levou o Bolsonaro à condenação, tá? Ele, Alexandre de Moraes, acha que o presidente, o PR, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou com a vida dele. CMTEB, que é o comandante, né, do Exército Brasileiro, General Thomas, conversou com ele e passou para o meu pai. Lembra quando a gente falava também a respeito dessa situação, que o próprio Alexandre de Moraes chegou a comentar: Bolsonaro destruiu a minha vida, vou destruir a vida dele. Eu não sei o porquê que levou Alexandre a pensar isso, o que é que Bolsonaro fez de tão ruim para o ministro Alexandre de Moraes, não é? Eu não sei, tá bem? Eu não sei mesmo. Mas, segundo as conversas de bastidores, o Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro destruiu a vida dele. Mas não é sobre isso o nosso papo é sobre General Tomás Paiva. Tá ficando bonito pro Brasil, né? Essa semana, a mulher do Alexandre de Moraes, a empresa, que é o Instituto Lex, o escritório de advocacia, tomaram a Lei Magnitsky. Beleza? Tá gostoso, não tá? Não para por aí. Outras 7 autoridades, incluindo a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e também do STF, receberam um presente dos Estados Unidos. Perderam o visto americano. Eu já perdi as contas de quantas pessoas realmente já perderam o visto americano aqui no Brasil. É ministro do STF, ministro de Lula, membros do governo do Lula, é gente da Polícia Federal, aquele médico que parabenizou a pontaria do assassino de Charlie Kirk, que também é brasileiro, neurocirurgião, um cara que opera, tá bom, a cabeça, trabalha, e parabenizou o cara pelo tiro.
Imagina agora o comandante do Exército Brasileiro, indicado por Alexandre de Moraes, tomando uma perda de visto dos Estados Unidos da América. Isso daqui tá lindo, gente. Isso daqui tá uma maravilha. Isso daqui tá gostoso, né? Pois é, meus queridos. O comandante do Exército, hein? Marxista, socialismo, petista, comunista, é tudo uma mesma merda. E esse general bateu continência para comunista, para marxista, bateu continência para socialista, bateu continência para petista. E general, eu acho é pouco, general. Tá? Eu acho é pouco. Para você ligado na programação do Abordo Notícias, aí está ela, meus queridos. Urgente. Estados Unidos fecham um cerco contra os abusos no Brasil. Tá na tela a nossa querida maravilhosa Ana Paula Henkel. Na tela. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo, também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, já a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar. Muito bem, meus amores. Como você viu, não é um corte de agora, né? É um comentário aí, né, de pelo menos aí alguns 2, 3 meses atrás, mas só para trazer para você que os Estados Unidos não brinca em serviço. Os Estados Unidos fechou o cerco contra o Brasil e não vai parar, meus queridos, não vai parar. Qualquer um que lê a carta do Trump vai entender. Qualquer um que ler a carta do Donald Trump vai entender. Parece que o Lula não leu, ouviu dizer, algum assessor deve ter lido para ele, ele só ouviu dizer. É só ler lá que vai entender. Beleza? Presta atenção aqui. Barroso nega a tirania. Não há corte mais transparente que o STF. Não. Rapaz, o Barroso, ele é o cara mais preocupado com a Lei Magnitsky. Só que de uns dias pra cá ele tem adotado um tom meio não muito humilde, viu, o ministro? Não muito humilde, tá? O ministro parece perder um pouco a humildade, tá precisando calçar as sandálias da humildade. Será que o ministro esqueceu que ele tem casa nos Estados Unidos, já perdeu o visto? Pode ser que ele tome a Lei Magnitsky, continue, tá bem? Defendendo as atitudes de Alexandre de Moraes. Continue, tá bem?
ainda pesa contra o ministro possíveis sanções aí da Lei Magnitsky. O ministro, tipo assim, perdi o visto, reclamou esses dias, chegou até a pensar em sair aí da Suprema Corte. Segundo ele, não, ele é muito feliz, mas a conversa era para depois que o ministro deixasse, né, a presidência da Suprema Corte. O que vai acontecer no final desse mês. Então, o que acontece? Até penso, né, o ministro está em evidência por isso, está despedindo do cargo, não é? Não sei se está despedindo também da Suprema Corte. Ele foi questionado, foi noticiado para todo lado que, com medo da Lei Magnitsky, queria deixar de ser ministro. Eu já fiz um cálculo aqui, vai 40 anos para o ministro ganhar de salário o valor da casa dele lá nos Estados Unidos. O ministro deve ganhar aproximadamente livre menos de 40 mil, né? 46 bruto. Tem imposto de renda, tem isso, tem aquilo, os descontos. Eu vou arredondar, como sempre, para 40 mil. Num ano, ele não ganha 4 milhões. Num ano, ele ganha 480 mil reais. Tá? Eu não estou calculando outros benefícios, tá bem? Estou falando de salário. 480 mil reais. Vai 10 anos para ele juntar 4 milhões e 800 mil reais. Para ele juntar os 22 milhões, vai muito mais do que 40 anos. Em média, uns 45 anos de trabalho para ele juntar os 22 milhões. Tá bem? Acho que não compensa, né, ministro? Acho que não compensa, ministro, se envolver nisso, né? Deixa esse Alexandre quieto, rapaz. Deixa esse Alexandre meio de lado. É meio barco furado. Isso daí. Presta atenção aqui. Bancos consideram cancelar contas de ministros para evitar sanções da Magnitsky. A medida ocorre em resposta à decisão de Flávio Dino para dificultar a aplicação das punições contra Alexandre de Moraes. Essa matéria, ela é lá de trás, tá bem? Não é de agora, tá? Só que eu ressuscitei ela por quê? Porque o Deltan Dallagnol, ele fez um vídeo fantástico, tá bem? Tratando desse assunto, e eu quero trazer para você, tá bem? Vamos acompanhar? Só pra gente relembrar o assunto. Já vou colocar para você que tá aqui comigo, nos acompanhando, onde você estiver no Aborda Notícias. Vamos lá, presta atenção. Tá no ar, vamos lá, calma aí, meu filho, vamos lá. Desespero no STF, desespero no STF. Os bancos levaram uma proposta terrível ao STF e ministros ficaram irados e se desesperaram. E esse bastidor, ele revela o que aconteceu no momento em que bancos brasileiros, em uma reunião secreta com ministros do STF, no Tribunal da Transparência, de novo, reunião secreta, sugeriram que os ministros fechassem quaisquer contas bancárias que eles tenham nos grandes bancos tradicionais brasileiros. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá nessa reunião e ver a cara dos ministros nesse momento. Olha aqui, gente, o que saiu aí na revista Veja. Olha aí. Eles disseram ainda que, para evitar punições ampliadas baseadas na Lei Magnitsky, os ministros, eles aqui são os bancos, né? Os ministros aí deveriam, inclusive, cogitar o uso de gadgets e de softwares de países contrários aos Estados Unidos no xadrez mundial. Nenhuma sugestão específica foi citada na conversa, mas magistrados ouvidos pela Veja disseram que entenderam o recado, como a hipótese do tribunal e os próprios ministros analisarem a conveniência de passar a usar programas de computador chineses, por exemplo. Olha só a gravidade da situação a que a gente chegou. Ministros do STF recebendo a recomendação de pararem de usar itens que tenham tecnologia americana, para usar apenas itens de países que são adversários dos Estados Unidos, como a China. Olha, eu quero ver o dia em que o ministro vai trocar o seu Apple, o seu iPhone, pela Xiaomi, pela Huawei, e vai trocar o seu Windows e o seu iOS pelo quê? Pelo quê mesmo? Qual que é o sistema alternativo ao Windows, ao iOS? Não sei, gente. Conta aí pra mim nos comentários. Vai trocar o Word, o Google Docs pelo quê? Vai substituir pelo quê? Conta aí pra mim. Gente, a que ponto nós chegamos? O que isso diz sobre a mais alta corte do nosso país? Olha só a que ponto chegaram as violações de direitos humanos no Brasil. E olha com quem que nós estamos nos alinhando. China!
com países ditatoriais, repressivos, autoritários e que censuram e violam os direitos dos seus próprios cidadãos. Os ministros, eles preferem que os bancos brasileiros sofram punições, sofram consequências brutais de ter eles, os ministros, como clientes, mesmo sendo sancionados pela Magnitsky. E aí os bancos sofrendo com multas bilionárias, com exclusão do sistema financeiro global, com vários outros tipos de punições. Eles preferem esse cenário, em vez de eles simplesmente encerrarem as suas contas desses bancos e assim ajudarem a preservar o sistema financeiro brasileiro. Eles são os patriotas, né? Os defensores da soberania, que colocam o Brasil, os brasileiros, acima do próprio ego, acima do próprio umbigo. Ai, 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 ai. Ai, 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 meus queridos. Tá gostoso, não é? Rapaz, olha, estão tentando de todo jeito uma gambiarrazinha. E joga pra lá, e joga pra cá. E não consegue, gente. Não consegue de jeito nenhum. Tá? Eles não conseguem. E olha o que o Paulo Figueiredo disse. Presta atenção no que o Paulo Figueiredo disse. Ele disse o seguinte, ó. Ele terá uma equipe nos Estados Unidos verificando se os bancos estão aplicando a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. É de agora o vídeo, esse também do Dallagnol é de agora. O jornalista diz que vai garantir pessoalmente que isso ocorra. Ó, vamos lá. Vamos ouvi-lo, Paulo Figueiredo. Essa história de oferecer cartão brasileiro para escapar das sanções, de dar a opção para contornar os bloqueios, etc., não vai colar. E eu vou garantir que não vai colar. Eu vou garantir pessoalmente que não vai colar. Nós estamos colocando uma equipe nos Estados Unidos para garantir que os bancos e as instituições, todas as USPers, cumpram a lei Magnitsky na risca. Na risca. Quem não fizer isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado, pesadamente multado, sofrer as consequências civis ou criminais, como diz o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E é importante eu falar isso, porque algumas semanas o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Reuters, não sei se vocês lembram, dizendo: minha vida não mudou nada. A divisão no governo americano. O Alexandre chegou a apostar, e eu fiz essa aposta aqui, eu devia ter pedido até pro Brunão puxar o corte, porque eu fiz essa aposta no ar. Eu apostei aqui, se eu não me engano, eu apostei $100 mil com o Alexandre. Eu apostei $100 mil com o Alexandre. Ele disse que o nome dele ia ser retirado da lista do STN, da OFAC, por lista diplomática. Eu disse que não. Não só não seria, como seria expandido. Então, talvez ontem, a vida do pseudo-juiz, que dizia que a vida dele não tinha mudado, claro que a vida dele não mudou, não tinha mudado nada. O cara ganha, sei lá, R$40 mil no STF e usa Patek Philippe de R$500 mil. Faz review no Vivino de vinho de 20 mil. R$40 mil é um bom salário para o padrão do Brasil, mas não suporta o estilo de vida de morar num apartamento de 25 milhões em São Paulo, ou uma casa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá quantos milhões em Brasília. Então por isso que a vida dele não tinha mudado. Estava usando o cartão da Viviane, estava usando o cartão do Instituto, o governo brasileiro pagava o resto das despesas dele, então a vida tinha mudado pouco. Talvez ontem tenha começado a mudar um pouco mais. Não só a vida dele, né, mas começou a mudar a vida também dos funcionários que achavam que bastavam dizer que estavam cumprindo ordem ou missão dada. Ai, 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 meus queridos de todo o Brasil, você fora do Brasil também. Ligado aqui comigo, seja bem-vindo, tá aqui comigo, comenta 54. Gordinho, tô gostando, Gordinho, vamos lá, coloca mais matéria, coloca mais informações que eu tô gostando, Gordinho. Isso daqui tá gostoso, vai lá, traz mais matérias, Gordinho. Já vou trazer. Mas antes eu preciso avisar você
que eu preciso do seu colabore aqui via Pix. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então ajuda o meu programa, tá bem? Ajude esse canal, hoje precisa de você e eu preciso da sua ajuda. Tá aqui abaixo do microfone o nosso Pix, manda qualquer valor. Qualquer valor. Eu garanto que você não vai se arrepender de investir nesse canal. Esse canal será sempre uma voz para trazer as informações de primeira qualidade para você. Você viu que a mulher do Alexandre, ela foi sancionada pela Lei Magnitsky. Obviamente, o Alexandre de Moraes reclamou. Só que o Carlos Bolsonaro disse o seguinte: legal mesmo é bloquear contas da esposa do Eduardo. O Alexandre de Moraes bloqueou as contas do Eduardo Bolsonaro e também da mulher do Eduardo. Uma pessoa que você nunca viu ela se manifestar politicamente em lugar nenhum. Se você der um Google aí, você vai achar poucas fotos, inclusive, dela. Mas o Alexandre foi lá e bloqueou as contas da mulher do Eduardo Bolsonaro. E o Carlos está dizendo, né? Tá reclamando por quê, ministro? Quando é para bloquear a conta da mulher dos outros, aí você é machão, né? Agora bloquearam a sua mulher, meteram uma Lei Magnitsky. Gente, a Lei Magnitsky, ela é para violadores dos direitos humanos. Graves corrupções, sabe? Cidadão corrupto, assim, extremismo da corrupção. Eu acho que a Magnitsky ela encaixaria pro Lula, vocês não acham? Corrupção, né? No caso do Alexandre, porque os Estados Unidos consideram ele um ditador. Os Estados Unidos tratam o Brasil como regime. Não é um governo, não. Chama de regime brasileiro. Olha só para você ver. Tá aí então. Beleza? Vamos falar um pouco sobre a anistia. Vou correr rapidão, hein? Após reunião com o PL, relator insiste na dosimetria e descarta a anistia. Olha esse cidadão. Ele descartando a anistia. Eu estava vasculhando aqui e eu encontrei esse vídeo fantástico. Tá bem? Fantástico. Eu até queria ter colocado esse vídeo no começo do programa. Essa menina, ela é porreta. Não surpreenda se a filha do Clezão vier candidata a deputada federal pelo DF, tá? Não se surpreenda. A filha do Clezão, ela conversou com o Paulinho da Força e clamou por anistia ampla, geral e restrita. A anistia não vai trazer a vida do meu pai de volta, mas traz a alegria de duas famílias de volta. Vamos ouvir aqui a nossa querida Luísa do Clezão. Vamos ouvi-la. A anistia não vai trazer a vida do meu pai de volta, mas traz a alegria de 2.000 famílias de volta. Traz a alegria de 2.000 famílias que estão sofrendo por 2 anos e 8 meses. Isso que está acontecendo é uma injustiça. Dosimetria não vai trazer a alegria dessas pessoas do 8 de janeiro. A gente quer anistia ampla, geral e restrita, porque eles não cometeram crimes. Tinha que ser anulação. Porque meu pai, ele foi preso no plenário do Senado, e o plenário do Senado foi o único lugar que não teve depredação. Meu pai não cometeu crime algum. E meu pai foi condenado à morte. E a anistia não traz o meu pai de volta. A anistia não vai trazer a vida do meu pai de volta. Meu Deus do céu, gente. E o cara olhando com aquela cara de, né? Com essa cara aqui, ó. Fingindo. Ô Luísa, o cara fingindo que tá te ouvindo, minha querida. O cara fingindo que tá te ouvindo. Sabe quando a pessoa balança a cabeça assim?
fingindo que está te ouvindo, minha querida. O que importa são os acordos. Qual é o acordo da dosimetria? Quem lembra? Hugo Mota, Aécio Neves, tentando ressuscitar ele para trazer ele para disputar a eleição. Com Michel Temer, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Os 5. Eu não consigo entender que o Alexandre de Moraes é contra a anistia, mas é a favor da dosimetria. O juiz condenou uma pessoa a 14 anos. Ele é o relator, meu. Como é que ele aceita a dosimetria? Dosimetria é para quando a pena é injusta. Então o cara condenou a 14 anos e agora aceita, sei lá, diminuir para 1 ano e meio, 2 anos, 4 anos, sei lá. Então se a pena é injusta, por que aplicou-a? Por que aplicou ela? Vocês entendem aqui comigo? O Alexandre de Moraes é a favor da dosimetria. Junto com o Gilmar Mendes. As penas foram injustas? Por que vocês deixaram condenar as pessoas a estas penas injustas? Para mim, o juiz era para estar defendendo que não houvesse anistia, porque como na cabeça de um juiz ele condena e depois vai ter anistia. Não, sem anistia. E outra, sem dosimetria também. Eu condenei e está condenado. O tribunal foi justo. Mereceram 14 anos. Ai, Fábio, você está contra? Não, se você é o mínimo inteligente, você entendeu o que eu disse. Se você tem pelo menos 2 neurônios funcionando, você entendeu o que eu disse. Não me venha com conversa fiada. Você entendeu o que eu disse. Para você ligado aqui comigo, Zuco. Ele é o líder da oposição, ele rechaça dosimetria e reitera a defesa da anistia. Líder da oposição cobrou perdão amplo, geral e restrito aos manifestantes do 8 de janeiro. Valeu, Zuco, é isso aí. Caroline Detone diz que STF não aceitará, diz que STF não aceitar a anistia é abuso, é um absurdo abjeto. A líder da minoria afirma que o adiamento de votação da proposta é nítida interferência da atividade legislativa. Ela é maravilhosa, né? Como eu gosto dela. Tenho fotos com ela. Ela é maravilhosa. Caroline Detone, ela explode tudo mesmo. Eu vou até trazer o vídeo aqui para você que está acompanhando o nosso programa. Beleza? Tem uma entrevista dela, né? Vou trazer para você aqui um trecho. Vamos reagir então a esse vídeo. Tá na tela do Aborda Notícias. O Paulinho da Força ali dentro, ele já deu esse parecer de que a ideia dele, com um novo projeto aí da anistia, é fazer uma mudança no Código Penal para poder reduzir as penas dos presos do 8 de janeiro. Como a senhora, né, membro da minoria, também da oposição, vê isso, e é um projeto que se adequa às expectativas do PL, que vem desde o início do ano pressionando a Câmara para se pautar a anistia aos presos do 8 de janeiro? Olha, o deputado Paulinho esteve aqui está ouvindo pacientemente toda a bancada. Foram mais de 30 deputados aí que já se manifestaram, todos no mesmo sentido, demonstrando as irregularidades, as ilegalidades nos processos. De pessoas que nem estavam na Praça dos Três Poderes, estão presas, de pessoas que não fizeram dano patrimonial nenhum, da falta de individualização da pena, enfim, processos que nem deveriam ter existido, de condenações que nem deveriam ter existido, pessoas que nem cometeram crimes, e a gente está falando de dosimetria de pena para pessoa que é inocente. Então, isso ficou muito enfático na fala dos deputados. Foi falado também da questão de que a OAB entrou com uma DPF questionando a anistia dada a torturadores, querendo rever essa anistia. E aí, o que Gilmar Mendes e Carmen Lúcia fizeram no âmbito dessa DPF? Disseram que não tem competência para analisar, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, a anistia. Ou seja, agora esses mesmos ministros falam que não aceitariam uma anistia. Ou seja, isso demonstra que esse processo da anistia, que é eminentemente política, uma competência política, ele está sendo adotado de uma forma política, encarado de uma forma política pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como é que a gente vai pacificar o país se, em vez de estar aplicando a lei, os direitos humanos, o devido processo legal,
A gente está diante de um processo altamente viciado, né, de um golpe de Estado que nunca existiu, de condenações absurdas que nem deveriam ter existido, e aí na hora de pacificar, botando uma anistia para passar uma régua nisso, os ministros também interferem novamente, querendo dizer o que pode e o que não pode. E uma coisa ficou muito clara aqui, da interferência do Poder Judiciário na competência do Congresso Nacional, porque o Paulinho da Força falou que não será votado essa semana, que não tem clima, por quê? Porque depois das sanções à mulher do Alexandre de Moraes, ele falou que não tem clima para votar essa semana, ou seja, é uma nítida interferência na atividade legislativa. Isso sim é um absurdo, isso sim deve causar espanto, isso é abjeto, minha gente. O ministro do Supremo querendo dizer o âmbito que deve ou não ser pautado. E eu acredito que isso influenciou sim na decisão da minoria também, de não aceitar Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, porque ele havia dado a palavra, Hugo Mota, para o Sócrates, de que se fosse uma decisão da bancada seria acatada, porque é isso que diz o regimento. Quem decide, quem são os líderes das bancadas são as bancadas. Isso é um desrespeito à autonomia partidária, isso é um desrespeito à atividade legislativa desta casa, isso é um absurdo que estamos vivendo no âmbito do Brasil. Líder, no texto do Marcelo Crivella, ele deixa muito claro que aqueles que cometeram, por exemplo, no caso do cara que quebrou o relógio, ou mesmo o cara que foi pego com a bomba no aeroporto, não seriam contemplados. Com certeza, porque quem comete crime tem que ser punido. Então, agora, sim, mas o que eu estou querendo dizer? Que a maioria dos condenados, gente, mais de 1.000 pessoas condenadas, não tem individualização da pena, nem para dizer quem que quebrou o relógio, nem para dizer quem estava com uma bomba. A gente está tendo essa oportunidade, porque os processos é copia e cola, é uma vergonha. E depois da vaza-toga, ficou demonstrado pelo Eduardo Tagliaferro que o ministro Alexandre de Moraes combinava com o PGR que não queria soltar as pessoas que o PGR pediu para soltar, mandou investigar suas redes sociais para achar coisas políticas para manter as pessoas presas. Gente, isso não tá tudo bem, não tá tudo bem. Isso é um absurdo, isso nem deveria existir, gente. Isso é uma pouca vergonha que está acontecendo no Brasil e é engraçado que a gente tem que falar nisso. Ou seja, se você quer pacificar o país, você pode ter que a pessoa que teve a pena individualizada e se demonstrou que ela danificou, que ela pague pelo crime de dano. O problema é que a gente está aqui... Não, mas eu defendo uma anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país. Assim como o Lula recebe. O Lula recebe 12 mil reais por mês de indenização da anistia. Pessoas que soltaram bomba, porque a gente está falando dos guerrilheiros de esquerda, 120 assassinatos. A gente está falando de 40 bombas, de assaltos a banco, de sequestro de embaixadores, de sequestro de aviões. Todos anistiados, que cometeram crimes graves. O crime mais grave que tem é atentado contra a vida, é um assassinato. E eu estou falando de um dano simples. Claro que essa pessoa também merece anistia, porque se os assassinos de esquerda merecem anistia, por que uma pessoa que cometeu um crime de dano ao patrimônio não merece anistia? Deputado, em relação à estratégia da oposição sobre a dosimetria, se discute, a oposição pode votar contra integralmente ou apresentar destaque, qual seria a estratégia adotada na votação? Olha, por enquanto nós não temos relatório, mas se nos for apresentado um relatório que vai diminuir a pena para fingir que está tudo bem de pessoas que são inocentes, é provável que a gente vote contra, é provável. Isso é uma decisão que vai caber à bancada. A gente não teve essa reunião ainda porque a gente não tem parecer, a gente não tem relatório. Nós só vamos poder falar se a gente vai aceitar ou não esse relatório depois que ele for apresentado. E o que o deputado Paulinho saiu daqui convicto? De que ele tem que conhecer algumas famílias, ele tem que conhecer algumas pessoas que estão sofrendo essas injustiças. Não adianta só ouvir o ministro do STF, Michel Temer, entre outras figuras políticas. Ele tem que ouvir os interessados, que são as pessoas que estão sendo perseguidas, que foram condenadas sem ter cometido crimes. E ele pediu para fazer algumas visitas no estado de São Paulo de algumas famílias, algumas pessoas que foram condenadas e que estão nesse processo. E isso eu acho que é uma vitória porque ele tem que ouvir os interessados, não só os interesses eminentes políticos de um acordo que está fazendo política e não justiça. Então isso é um ponto positivo da reunião de hoje. A senhora acha que o Centrão, com essa questão, a conversa com o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que saiu e tudo, de certa forma, traiu o PL, porque assim, o PL conseguiu aprovação com ampla maioria, 311 votos, com apoio do Centrão, e agora o mesmo Centrão vem com o quê? Um PL da dosimetria. Como que o partido vê essa leitura? O Centrão traiu a esquerda e agora trai a direita? Olha, o Centrão falou desde o início que eles têm que entender melhor a situação. Eu acho que está faltando eles conhecerem os casos concretos, de que realmente está faltando a individualização da pena, que o devido processo legal foi violado, e essa sensibilização nós estamos tentando fazer para que eles votem a favor de uma pacificação real do país, que não vai ser só a mera diminuição de pena, mas que vai ser realmente uma anistia ampla, geral e restrita. Então, continuamos nessa toada e até não termos parecer, minha gente, é o que temos a dizer, porque precisamos ver o texto e o relator ainda não fez esse texto. Então até lá é isso que temos a dizer. Do relator aqui, eu acho que o relator está fazendo certo ouvindo as pessoas e é esse o papel dele, né? Ouvir todos os lados para fazer um relatório que faça justiça ao caso. Tá aí, né? Falou, mas falou bonita, hein, bonita. Tá doido, meu, botou pra quebrar, hein? Ela é a líder, né, da minoria, já que o Hugo Mota quebrou o acordo para que o Eduardo Bolsonaro não seja o líder da minoria, né? E tá aí, a Detone diz que STF não aceitar a anistia é um absurdo
Abigeto. Botou para quebrar, né? A gente trouxe o corte completo aí da entrevista dela ali com os jornalistas lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Para você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, tá top demais ter você aqui comigo, mas você não ajudou o nosso programa. Você não colaborou, você não deixou o Pix, você não fortaleceu o programa de hoje. Meu Deus do céu, como eu preciso da sua ajuda, como eu preciso da sua colaboração para continuar tocando o barco, trazendo, né, mantendo aqui o meu dia a dia. Eu tenho dito sempre que o YouTube manda uma vez por mês um valor aí, que paga uma conta ou outra, ajuda muito, mas o meu dia a dia é você que mantém. O que você colabora comigo, você ajuda o meu dia a dia. Encarecidamente eu peço para você uma colaboração de qualquer valor aí que você possa abençoar o nosso programa. Lembrando, use a seguinte questão: Deus ama quem dá com alegria. Obviamente, se você abençoa alguém, Deus vai abençoar você. Mas, sabe quando você já tem aquela convicção, eu sou abençoado, por isso eu vou dividir a minha bênção? Então faça isso. Compartilhe da tua bênção comigo. Abençoe o meu canal com um Pix de qualquer valor aí, gente. O que eu posso fazer? Fazer um conteúdo de qualidade para você, pensado na família brasileira, pensado na linguagem que você possa entender, sem muito nhenhenhê, muita frescura, que a gente fala a linguagem do povo. E a gente tenta fazer o melhor para você diariamente aqui às 7 da manhã, às 4:30 da tarde, às 23 horas. Sagrado, nós estamos aqui para trazer para você a melhor informação, o melhor conteúdo. Agradecendo a cada um pela audiência, pelo carinho, mas por favor, gente, além do like, além também aqui de compartilhar, de deixar o like, de jogar esse vídeo e as nossas lives aí nos grupos, é importante você ajudar financeiramente falando também, porque o nosso canal precisa e precisa muito de você, tá bem? Abençoe meu programa, eu quero falar o seu nome, eu quero agradecer você ao vivo e também aqui nos programas do canal Abordo Notícias. Um prazer enorme ter você. Beleza? Ajuda, colabore, por favor. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido Gilberto Chaves da Conceição. Mandou 5 conto no nosso canal. Valeu, Gilberto. Deus abençoe sua vida. Obrigado, obrigado pelo carinho. Não se esqueça de colaborar, não se esqueça de ajudar o programa. 11952753898. Você chegou até aqui, você está comigo nesse momento. Comenta 112. Comenta 112 o nome da sua cidade, que eu quero saber até onde o nosso vídeo está chegando, até onde nós estamos juntos. 112, mais o nome da sua cidade. Bora lá, gente, bora! Bora lá, meus amores. 112 e o nome da sua cidade. Quer colocar o número do like também? Fique à vontade, aqui você é sempre bem-vindo. Não se esqueça de abençoar o nosso programa com o Pix e também com a inscrição, que é muito importante.